Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um novo vídeo no canal da Tia Japa. Então, lá vamos nós mais uma vez naquela série de vídeos sobre aquilo que mais irrita as pessoas no K-pop. Porém, se você é novo aqui, eu quero deixar um pedido já. Se inscreve, deixa o like principalmente, tá? E compartilha nas suas redes sociais para mais gente poder vir aqui bater aquele papo gostoso com a gente, tá? Porque tem tido muito pouco repercussão e muita gente não tá comentando aqui nos vídeos, ok? Tá dando trabalho, eu faço pesquisa, então quanto mais gente puder aqui ter público e tudo mais, eu vou poder fazer cada vez mais vídeos, certo? Então tá, vamos lá. O assunto de hoje é sobre aquilo que mais irrita as pessoas no K-pop são as empresas. Tá, mas de que forma? Antes até de começar o meu próprio vídeo, tem um dos canais que eu mais acompanho, que eu acho brilhante a crítica dele, que ele traz fontes, traz as falas das empresas e dos idols, é o Namekusei Vai Explodir. Como eu sou muito ruim com card, esse negócio todo aqui, eu vou fazer o possível, colocar no card, eu vou pôr na descrição do vídeo, ou pelo menos o nome até dos vídeos para vocês procurarem aí na descrição. Depois vocês procuram na barrinha de procura aí do YouTube, certo? Então, dito isso, e também conversando com... Eu sei que foram duas pessoas, mas também observando as críticas, também junto com a minha humilde opinião, eu coloquei um compilado aqui de tópicos daquilo que assim irrita as pessoas quanto ao K-pop. São as empresas, mas em que aspecto? Antes de mais nada, de colocar esses aspectos negativos, eu não vou passar pano para empresas, tá? Porém, todavia, entretanto, nós temos de ter em mente, antes de criticar essas empresas, de que elas colocam investimento financeiro na maior parte do tempo, e que esse investimento financeiro ele precisa dar retorno. Porém, aí é que tá o grande problema das estratégias que essas empresas usam com os idols e usam para poder gerar esse retorno financeiro, certo? Não só no tratamento com os idols, no que diz relativo aos idols, mas também nas suas próprias estratégias de marketing, propaganda, enfim, que elas utilizam e que muitas das vezes acabam saindo meio que, se era para gerar retorno ou então trazer alguma coisa para essa empresa, acaba saindo muito pelo contrário, e isso não acontece por conta da rejeição do público a essas estratégias e afins. Mas enfim, aqui eu coloquei que essas estratégias elas costumam ser erradas, porém, mais uma vez um porém, muitos idols já têm em mente, ao assinarem contratos com essas empresas, antes de eu expor essas coisas que irritam as pessoas aí no K-pop, é o seguinte: não é que ao assinar um contrato os idols devam aceitar qualquer coisa, porque justamente muitas empresas não cumprem com os direitos e deveres delas, né?
ou mesmo com dos idols. Elas colocam algo no contrato e acabam fazendo diferente daquilo, ao contrário, ou então acreditam que porque o idol assinou um contrato, deva-se, então, dentro daquela linha de raciocínio, daquela cláusula, elas encontram maneiras de extrapolar aquilo que está já predeterminado. Eu não entendo muito dos contratos em questões jurídicas das empresas de K-pop, mas acredito que isso sim deva acontecer por conta de que às vezes a empresa quer fazer de uma certa maneira e os idols não queiram aceitar ou tenham divergências entre as partes. Mas enfim, já falei do Namekusei. Então todas as empresas em geral, tá? Aí não é colocando assim, que eu não quero falar o nome de uma ou de outra, ou porque eu gosto mais de uma ou da outra. Muitas empresas, tá, de K-pop, da qual eu sou estando, os grupos, ou, né, que eu acompanho, possuem críticas, tá? De alguma forma negativa. E possuem problemas e polêmicas. Não é exclusividade só do K-pop, tá? Eu já tenho idade suficiente, experiência suficiente para acompanhar e leitura até também, tá? Para acompanhar todo esse processo dos bastidores, né? Do entretenimento, com mais ênfase no pop, né? Não só no K-pop, mas no pop. E existe assim inúmeras. Como é que é? O processo complexo. O processo é complexo, existem muitas questões jurídicas, como eu falei, existem questões técnicas que nós aqui fora não fazemos ideia da grandiosidade que é gerir uma empresa de entretenimento, seja do K-pop ou de qualquer outra área. Enfim, os idols, claro, para ter aquelas performances, eles precisam se esforçar, eles precisam manter certos padrões, certo? Mas é o seguinte, existem empresas que exigem e que por conta de um padrão de beleza que existe na Coreia do Sul, isso eu acredito que posso pesquisar mais e trazer em outro vídeo, que é uma das coisas negativas que eu acho no K-pop. Eu acho que eu já até citei no vídeo anterior sobre eles não serem perfeitos, mas essa questão do físico é bem complicada e bem polêmica, porque há empresas que deixam até os idols passarem fome, obrigam a certas dietas, a certas regras de questão alimentar que, de certa maneira, acredito eu que prejudicam a saúde, porque passar fome de forma deliberada não é algo muito bonito e muito saudável. Enfim, na maioria dos contratos, isso também tem uma questão de que já tem pré-determinado que haverá mudança de cabelo, algumas questões de vestimenta, né? Uma roupa XYZ. Nos grupos femininos, isso acontece mais por conta de sensualizarem o corpo feminino com mais veemência, né? Isso acontece mais vezes. Porém, isso acontece com idols masculinos também. Um dos últimos casos do qual eu acompanho foi o Seo-ho não se sentir confortável em usar o tal do cropped, que mostra o abdômen dele, né? Muito bem definido por sinal. Pelo menos eu, não vou dizer só pelas outras pessoas,
achei muito bonito, achei aquele conceito super lindo, mas pelo que eu entendi conversando com a Janaína e com a Caterina, com a Cat, do um grupo de Tumum que eu faço parte, não foi algo muito confortável para ele. Já não é algo muito aí legal, certo, gente? Então, isso tudo foi avisado de última hora. Outra coisa também que as empresas colocam muito para os idols, tá? Que isso acaba irritando algumas pessoas, é quanto à vida privada dos idols, né? Do entretenimento. Por quê? Fora aquela questão de namoro que muitas alegam que controlam, principalmente os idols mais novos ou quando eles começam, para que não tenham pessoas aproveitadoras que venham se envolver com né, os meninos ou meninas, os guris, as gurias. Enfim, tem um aspecto também ainda pior, que há empresas, há relatos de empresas que deixam os idols incomunicáveis até com as suas famílias. Na primeira questão, eu tenho até uma ressalva de que, ok, eu entendo essa vontade de resguardar os idols, principalmente os mais jovens, de pessoas oportunistas. Mas agora deixar sem se comunicar com as famílias, eu acredito que entre nós, ninguém vai discordar da minha opinião, que já é um abuso e um exagero da parte dessas empresas, certo? A lista é longa de reclamações, não vou ficar com esse vídeo aqui meia hora. Enfim, outra coisa também é que há empresas que elas têm vários grupos ou unites, né? Não preciso nem falar nomes também, vocês sabem de que eu tô falando e vocês, assim, acho que eu voltei a acompanhar com maior veemência o K-pop há praticamente um ano, eu não escondo isso, tá? Mas essa já... Nesse um ano eu já tenho ouvido muito essa reclamação de que se tem vários grupos ou artistas solos que seja, e aí a empresa acaba por algum motivo não conseguindo dar conta de gerenciar todas esses artistas, esses grupos, e acaba que fazendo meio que um marketing ou mesmo que até o próprio aquele cuidado, né, básico que eu sei que o idol precisa, fazendo os covers que vocês podem conferir aí no meu canal também, precisa cuidar muito de alimentação, de uma série de outras coisas, então acaba que pelo custo financeiro elas acabam meio que deixando de lado um outro grupo, um outro idol. Isso também não é muito legal, não. Pelo menos na minha opinião e de algumas pessoas com quem eu andei conversando, tá? Mas só que pro nosso alívio e principalmente das pessoas multi-fandom, existem empresas que respeitam minimamente a saúde mental e física dos idols, a sua individualidade pessoal e como artistas criativos também e como seres humanos possuem suas visões sobre o processo criativo e outros aspectos da vida, né? É extremamente importante que a gente ressalte que a opinião das empresas, que elas colocam que elas tentam, que uma das que mais tentam tratar melhor os seus idols ou os seus grupos é a Big Hit, a RBW e a P-Nation. Que essa, acredito eu, se eu não estou enganada, se eu não estou falando besteira, é justamente a do Psy, um dos idols mais que eu tenho mais carinho em toda a indústria. Eu não vou colocar
os nomes, mais uma vez, das empresas que deixam a desejar em algum quesito, né? Mas as campeãs de reclamação na minha conversa aqui com o pessoal foram a SM, a JP e a AIG, né? Porém, antes de fomentar todas essas polêmicas, existem muitas empresas, aqui ficou bem clarinho, gente, que sim, erram em um ou outro aspecto, mas são completamente capazes de chegar ao público e dizer: não, tá tudo bem, vocês têm completa razão, eu quero colocar aqui que eu realmente errei e que num futuro próximo eu pretendo considerar todas as críticas que foram feitas para que eu não erre novamente e não traga essa problemática novamente para os fandoms ou para o K-pop como um todo. Eu já vi isso recentemente de uma empresa pequena que o grupo está crescendo, que é a K-Qui, eu não sei falar, que é a empresa do ATZ, no caso. E enfim, achei importante trazer aqui para nossa discussão, porque eu achei muito importante da parte dessa empresa ela reconhecer o seu erro e colocar abertamente e tentar fazer melhor. Elas ainda, sendo assim, então a gente tem que colocar que empresas buscam lucros e crescimento, sim, porém isso não é justificativa para que elas maltratem os idols fisicamente, emocionalmente, para que privem eles do convívio de seus familiares, que elas exijam, né? Aí já entra na questão física, mas que elas exijam acredito eu, até uma tortura psicológica, ou mesmo tortura que é fazer a pessoa passar fome. Isso não é justificativa. E que antes da gente ir lá, e tem muita gente ainda, tá? É importante, eu estava até esquecendo, que diante dos abusos, os idols, eles não vão ficar 100% satisfeitos, eles não vão ter o mesmo rendimento. Então, o que acontece? A pessoa vai lá e critica o idol por conta dele estar, às vezes, estressado, com algum problema psicológico, ou mesmo não tá conseguindo render o mesmo que ele rendia anteriormente de acontecer esses casos de abusos por parte das empresas. Então tem gente que vai lá e critica os idols e taca hate, tudo aquilo que eu já falei em vídeos anteriores, não vou ficar na mesma ladainha, no mesmo ponto. Enfim, mas antes da gente ir lá criticar também as empresas, vamos olhar, assim como o Namekusei faz bastante, tá? De trazer aquilo que as empresas têm a falar, vamos ser justos, vamos ser, mais uma vez, é a mesma frase, tá? Vamos fazer do meio do entretenimento do K-pop, nós que acompanhamos aqui, uma coisa mais saudável para todas as partes, inclusive também para aqueles que estão chegando agora, para os mais jovens, ou mesmo as pessoas que estão se dispondo a acompanhar o K-pop, tá? É mais ou menos isso que eu tenho a falar. Sempre fica longo, porque eu quero colocar para vocês toda a informação, toda uma questão bem legal aí. Mas enfim, me digam aí nos comentários se vocês gostaram do vídeo, se faltou alguma coisa. O mais importante é se inscrever. Mais uma vez, eu peço para vocês que compartilhem nas suas redes sociais para aumentar o número de gente aqui no nosso diálogo. E, lógico, o mais importante de tudo é senta o dedo no like e se inscrevam no canal, porque eu tô fazendo isso aqui com muito amor e carinho e dá trabalho. Beijo, até o próximo vídeo da Tia Já. Tchau, tchau.